Olá, seja bem-vindo ao programa Inspirações. Esta semana trazemos de Moçambique para o mundo uma das maiores escritoras moçambicanas, ela que é um verdadeiro símbolo da literatura feminina, Paulina Chiziane. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Nós estamos encantados com a Paulina. E para conhecer um pouco mais sobre a Paulina, sabemos que todo o povo moçambicano conhece esta grande escritora moçambicana, mas fala-nos um pouco da sua infância. Em que contexto nasceu, cresceu, que lembranças tem da sua infância? Podia dizer muita coisa, sim, mas não vou dizer nada, por uma razão muito simples. Eu nasci em 1955, em plena época colonial. Das memórias me recordo da liberdade, caminhar pelos campos, caçávamos ratos com os meus irmãos mais velhos, fazíamos fogueiras no meio do mato para assar os nossos petiscos. Isso eu me recordo com muita saudade e com tristeza ao mesmo tempo, porque as crianças hoje não conhecem esta liberdade. Portanto, nasci em Manjacás, numa família de 8 filhos, e as dificuldades eram tantas, mas os meus pais tinham a sua visão da vida e contra tudo, contra todos, conseguiram mandar-nos à escola. Primeiro a escola missionária, depois a escola formal. E uma coisa que me agrada hoje dizer é: sou a 6ª filha, aprendi a escrever na areia. Portanto, da areia do chão, fui crescendo e as minhas letras chegaram ao mundo. Isso é uma daquelas coisas que me dá muito prazer de dizer. Como quem diz, não importa de onde vens, mas importa aquilo que tens para dar. E fui fazendo isso sem me aperceber, e foi uma bela surpresa descobrir que, afinal, o que eu faço interessa aos outros. Porque, sem dúvida, eu, quando pego no papel, a primeira pessoa que vai ler o que eu vou escrever sou eu mesma. Então, são momentos de prazer. E isto é também algo que começa na infância. Primeiro tive tendências de rabiscar. Qualquer papel que eu encontrava à frente, aquilo era riscar. Bem, sou a 6ª filha. E então os meus irmãos já tinham estudado, já havia cadernos em casa, sempre o meu prazer foi riscar. Depois disso, já quando entro no ensino secundário, isso aqui já em Lourenço Marques, em Maputo, eu entrei em contato com a pintura, aquela pintura da escola, aguarelas, e eu estragava os cadernos com as tintas, os guaches que eram para aula de desenho, porque eu sentia em mim esta vontade de reproduzir alguma coisa. Bom, para um pai de 8 filhos, alfaiate por conta própria, meu pai cozia roupas na rua. Há muitos ainda que fazem isso. E então, gastar um caderno, ui, meu Deus. Então meu pai zangava-se, muito grande, zangava-se comigo. Levei sova por causa disso. Mas a vontade de representar não morre. E dou por mim novamente a rabiscar o caderno, a escrever coisas da minha cabeça. Então, meu pai olhava assim de longe, a minha mãe também. O que ela está a fazer? Está a estudar. E então foi assim que me tornei a mulher que escreve. Porque se tivesse nascido nesta época, talvez eu fosse pintora, sabe-se lá. Sabe-se lá, se calhar um dia ainda vou pintar. Voltar à infância, por que não? Por que não, exatamente. O seu pai também era contador de histórias? Minha avó. A sua avó? Isso é tarefa das avós. Normalmente, mulheres, os homens, no fim do dia tomam o seu copo. Meu pai não bebia, mas
Em qualquer família quem conta as histórias é a avó. Exatamente. E era um encanto, no final do dia, ficarmos todos à volta da fogueira e ouvir histórias. Pronto. Hoje em dia já não acontece muito isso, as crianças em volta da fogueira, se calhar as zonas mais rurais isso tem acontecido, mas nas cidades dificilmente a criança tem noção do que é uma fogueira, sentar-se e ouvir história dos mais velhos. Quais são as lembranças? Qual é a história mais engraçada que se lembra daquela altura? Várias, mas há uma que me marca até hoje. Não foi a minha avó que contou, mas ouvi de outras pessoas e ouvi também, li no livro Chichango, Filho do Chefe, de Eduardo Mondlane, a história da galinha e da águia. É uma história que é para mim uma fonte de inspiração. Assim, em linhas breves. Um senhor foi a Machamba e encontrou uma águia muito pequena. Levou, disse, coitada, se calhar a mãe morreu, vou levar para a minha casa, para a minha capoeira. O tempo passou. A águia cresceu. E um dia vem um amigo e diz, o quê? Uma águia numa capoeira? Não! Águia não vive na capoeira, nasceu para governar o céu. Exato. E o homem dizia, era galinha, era águia. Mas agora já não é. É galinha porque eu criei como galinha e será sempre galinha. Então os dois discutem. Acabaram tirando a águia da capoeira, fizeram um teste, a águia olhou para o sol, abriu as asas e voou para sempre. E eu gosto muito dessa história porque me diz muita coisa. O Eduardo Mondlane, ao escrever esta história, quis dizer ao seu povo, nós somos seres humanos, nascemos para a liberdade. Exatamente. Então, não há que vir ninguém fazer de nós suas galinhas. Lembro-me de ter assistido uma missa na igreja presbiteriana, no Xamanculo, quando devia ter 8, 9 anos. Via um homem grande a contar esta história em plena igreja. Lembrei-me, porque já tinha ouvido, faz parte do fabulário popular. E então, quando eu digo que esta história me toca até hoje, somos mulheres. De repente vem alguém e diz, tens que fazer o que eu quero. Porque eu é que mando. Eu digo, ei, alto aí. Eu não sou galinha, eu sou águia. Eu nasci para a liberdade. Então, é esta força que me move. E em termos de brincadeiras, a Paulina foi uma criança como qualquer outra pessoa, teve os seus momentos de brincadeiras. Qual é a brincadeira que se recorda quando era criança? Já não me lembro. Já não? Mas eu gosto de ver as crianças a jogar aquele jogo de matar-cozana. Sim, sim. É tão bom. E É então, tão bom. A neca. Como uma coisa, ver as crianças saltar, Exato. parecem flores. É muito bonito. e em termos do seu percurso profissional, Essa é uma outra história. sim. Sua formação, desculpa. Não, dá na mesma. Exato. Quando eu digo essa é uma outra história, estou a dizer o seguinte. Cada época tem dito as suas regras, não é? Como eu disse, gostava de pintar e não pude. Já quis cantar e não pude. Por quê? Porque nesse tempo as mulheres não podiam. Isso não é coisa para mulher. Uma menina não pode fazer isso. A menina tem que aprender a lavar, a cozinhar, etc. Meu pai, minha mãe, teimosos que eram, mandaram-nos para a escola. Fizemos o básico. No tempo em que eu cresci, indígenas como eu, porque nós não éramos assimilados, só podiam estudar até 10ª classe. Depois foi o golpe de Estado em Portugal, houve maior abertura, consegui fazer o pré-universitário. Depois, mais tarde, entrei na universidade, curso que não terminei, porque tinha outras exigências, eu tinha que escolher entre trabalhar e estudar para educar os meus filhos.
Então, fui fazendo uma série de trabalhos diferentes, mesmo na função pública, em ONGs, trabalhei muito nas ONGs. E hoje, pronto, estou nesta cadeira sentada, tranquila, porque acho que já fiz o que tinha que fazer. A minha filha mais nova tem 41 anos. E aqui onde estou eu vivo com uma neta de 19 anos. Então, fui escrevendo coisas da vida. Vivi em cada uma das parcelas do meu país. Já vivi em tudo que é lado, tudo. Não há nenhum lugar em Moçambique onde eu não vivi. Vivi mais tempo, foi na Zambésia, depois um bocadinho em Nampula, um bocadinho em Cabo Delgado e um pouco, assim, uma semana, 2 semanas em qualquer canto do país. É uma coisa que eu tenho muita saudade agora, poder percorrer o meu país. Então conhece um pouco dessa diversidade cultural ao longo de todo o país? Um pouco, muito pouco mesmo. Sim. Mas foi essa possibilidade que eu tive de viajar que me fez perceber a importância desta humanidade chamada moçambicanidade. Conheço um bocadinho de tudo. Isso me dá muita alegria. Algum dos seus livros teve uma inspiração durante essa sua estadia em todas as províncias? Eu diria todos. Todos. A Balada de Amor ao Vento é um pedaço de Mambone, que é aqui perto do Rio Save. Exato. Ventos de Apocalipse é Macuacua. Aqui sim. é Manjacás. Exato, é Manjacás. O Sétimo Juramento é Massinga. O Niquete é um pouco Zambésia, Nampula, é quase que o país inteiro. E por aí adiante. Então, este meu percurso, esta minha convivência, deu-me a oportunidade de conhecer o país. E tem 2 histórias interessantes que eu escrevi, mas gostaria de reescrever. Uma delas vem da província de Niassa, de Majune, a história da Chivângela. Lindo. A Chivângela, mulher de Bibi, Mataca. Bibi Chivângela, mulher do Mataca I, o esclavagista. Exato. Mas ela opôs-se ao marido e criou, não, o marido deu-lhe um exército e ela pediu a esse exército para que fosse recuperar as pessoas que o marido ia vender aos holandeses para irem como escravos. E essas pessoas eram recuperadas. Ela estava estabelecida em Majune. Ela levava e escondia as pessoas à volta de uma montanha. A montanha Malilangombe, que até hoje está lá em Majune. E hoje temos um bairro chamado Majune, em Majune temos o bairro Malila, que é constituído basicamente pelos descendentes dos sobreviventes salvos por a Chivângela. Essa é uma história que eu publiquei em alguns jornais, publiquei num livro muito pequeno que foi editado no Brasil. Mas há uma questão que eu quero sublinhar na história desta mulher. O marido dela, o Mataca I, viveu, portanto, nos anos 1850, 40, não tenho muita certeza. Quando eu fui ao arquivo histórico, eu encontrei muita informação deste matador de gente. Sobre a Chivângela que salvou gente, só encontrei 1 linha e meia. Hoje temos jornalistas, temos estudiosos, temos academias. Por que a história desta mulher não aparece? Por ela ser mulher? Por ela ter feito o menor? Ou porque nós, como moçambicanos, não temos olhos para ver o valor que as coisas têm? E a história dela também, para mim, me traz uma outra reflexão. Muitas vezes nós dizemos assim:
os heróis. Ai, porque os heróis, porque o dia dos heróis. Ei, calma aí. O heroísmo não é uma palavra, vive-se. Vai hoje ao bairro Malila e pergunta quem é Shivângela. Tu vais encontrar um legado. Portanto, para mim, herói é aquele que deixa um legado para a humanidade. Então, por que a história desta mulher não é conhecida? A outra história também que eu escrevi num dos meus livros tem a ver com os Montes Namuli. Montes Namuli. Na Montes Namuli. Aquela montanha fantástica na Zambésia. A gente só diz rio, que lindo, que belo. Qual é a história? Nós, em Moçambique, temos 2 sistemas de construção da sociedade. Um que é o matriarcado, o outro que é o patriarcado. Exatamente. De onde vem o matriarcado, segundo os nossos mitos de origem? Por que não vem escrito nos livros? Bem, o que eu pude encontrar a partir das pessoas com quem conversei foi ali no Namule é onde surgiu o primeiro homem e a primeira mulher. Primeiro foi a mulher e o mundo era das mulheres porque Deus era uma mulher. Entretanto, existe uma fonte, uma nascente, onde nascem 2 rios. Um que é o rio Licungo, que vai para a Zambésia, outro que é o rio... Ai, o nome me foge. O rio que vai a Nampula. Vou me lembrar. Então, ali naquela fonte nascem 2 rios. Rios gêmeos, que viram as costas um ao outro. Um é o rio feminino, que leva o matriarcado para o norte de Moçambique e para todo o continente africano. O outro é o rio Licungo, que leva o patriarcado para a Zambésia e para todo o sul de Moçambique e do continente africano. Então, a Shivângela é um fato histórico. Namulo é um mito de origem. Entretanto, nós estamos toda hora a ler mitologia grega, a estudar uma história que nos é imposta por aquele que governa. Exato. E não vamos à busca da beleza das histórias da nossa terra. E são Portanto, muitas. com isso quero dizer que realmente o meu trabalho de escrita não é propriamente aquela técnica de escrita que é muito prezada pelas academias. Eu escrevo a vivência. Eu coloco no papel aquilo que pode ser interessante para mim, em primeiro lugar, para o meu povo, em segundo lugar. E pronto, é isto. Cresceu, a sua primeira, em questão de educação, passou pela escola missionária. Exatamente, católica. Católica. Que influência teve a religião católica na sua família? Bom, comecemos por dizer que, por tradição, somos presbiterianos. Sim. Mas porque nesse tempo só os católicos tinham mais acesso e tinham mais abertura ao sistema indígena, nós fomos para a escola católica, que é hoje Amílcar Cabral, que é a escola, na altura era a escola do bairro indígena. Éramos obrigados a ir à missa. Memórias de infância, sim senhora, agora me lembro. Éramos obrigados a ir à missa todos os domingos como condição para podermos estudar. Nesse tempo, as missas eram em latim, porque latim é a língua de Deus. Agora, imagina, uma criança que vem lá do seu manjacasa, que vive no subúrbio, que vai aprender a língua portuguesa para ir à igreja em latim. Que beleza! Eu ainda me lembro daquilo tudo. Eu sabia aquilo tudo. Uma das coisas era assim. Isso era uma imposição. Claro! Diziam assim, Veni Creator Spiritum. Até hoje não sei o que é, mas eu sei de cor e salteado. E mesmo o credo, às vezes farto-me de rir contra os meus netos. Nós repetíamos o credo porque era obrigatório.
Há uma parte que nós dizemos assim, ao santo sampo, são pi, são pá, ao dudu sa, se avós, pá. Hoje sei que isso queria dizer aos santos apóstolos, São Pedro e São Paulo, a todos os santos. Mas nós cantávamos isso tudo, o padre passava por ali, ficava contente porque estávamos a repetir, mas não estávamos a repetir absolutamente nada. Vamos continuar a nossa conversa com a nossa encantadora Paulina Chiziane. Voltamos logo a seguir após o intervalo. Estamos de volta à nossa conversa com a escritora moçambicana Paulina Chiziane, ela que realmente é uma fonte de inspiração não só para as mulheres, mas também para o mundo inteiro. Paulina, advoga pela causa das mulheres, independentemente das circunstâncias em que às vezes nos encontramos. Acha que tem progredido tem dado algum avanço nessa sua advocacia pela causa feminina? Eu, na verdade, advogo tudo. Eu advogo a liberdade e a dignidade acima de todas essas coisas. Se eu falo da mulher, estou a falar da liberdade. Exato. Eu já entrevistei pessoas cuja voz é silenciada e por isso alguns até se zangam comigo. A escritora é esta pessoa. Se me der na cabeça agora, posso pegar num gravador, sentar-me ao pé de alguém que não sabe ler, que nunca foi à escola nenhuma, mas que tem uma história interessante e dar voz a esta pessoa. Exatamente. Então, fiz um pouco de tudo. Mas o meu denominador comum em todos os livros é esta liberdade. Precisamos de liberdade para sermos alguma coisa. Por exemplo, os que escreveram a história de Mataca, se calhar não tiveram liberdade mental para perceber que, afinal, a história da mulher do Mataca, de uma das mulheres do Mataca, era mais importante que o marido. Então, é liberdade em todos os aspectos. Falando das mulheres, somos aquele grupo que o mundo pretende excluir por razões várias. Então, de vez em quando, mexo na questão feminina, mas com muita tristeza também, ao mesmo tempo. É assim, se nós temos um país que, por um lado, é matriarcal, por outro lado, é patriarcal, significa que, do lado matriarcal, existem valores que protegem a mulher. Exatamente. Mas o sistema e a legislação é patriarcal. Portanto, há uma imposição do patriarcado que vem das tradições do Sul, que vem do sistema colonial e que vem do sistema filosófico das religiões mundiais. Exatamente. Portanto, nós vamos à rua como mulheres e vamos exigir direitos que a nossa tradição nos dá e que a gente não vê. Porque eu sou da igreja A, porque sou da igreja B, porque eu fui educada na escola de não sei o quê, porque o nosso país, a legislação é assim. Então, muitas vezes, nós sufocamos o que há de melhor na nossa terra, porque não temos esta liberdade para ver algumas coisas tão bonitas que a nossa tradição tem. O que é que significa mulher para si? Muita coisa. Olha que essa pergunta tem duas respostas. Se eu fosse do norte, se eu fosse Macua, eu iria dizer, mulher é a deusa, mulher é o centro do mundo, mulher é aquela que dá vida. Mas como sou do sul, eu vou dizer, mulher é aquela mulher que deve fazer tudo aquilo que o marido manda. Está a ver? Essa é uma pergunta que tem várias respostas. Exatamente. E uma mulher, o nosso sexo é feminino, mas ser mulher é uma coisa que se aprende. E é uma coisa muito bonita que eu trago das culturas do norte. Quando tem escolas africanas onde a mulher aprende a ser mulher.
Porque a mulher é o centro do mundo. Porque o corpo de uma mulher é o altar. O corpo da mulher é onde estão guardadas as sementes da eternidade. É tão bonito ouvir isto. Enquanto que na região sul, mulher tem que ficar sentada no mesmo lugar. Não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Por quê? E a Paulina não concorda com isso? Eu não sei se concordo, nem sei se discordo. Eu prefiro olhar e debater. As tradições têm que mudar. Exatamente. Para coisas positivas também. As tradições têm que ser recuperadas nas coisas positivas também. E eu falei muito, não sei o que andei a responder. Falou o essencial. Falamos no princípio sobre a Biba Shivangela. Sim. Eu, por acaso, também tive uma oportunidade de tentar procurar um pouco sobre a história dela, por inspiração da nossa produtora de Olinda, ela que realmente está a fazer um trabalho em torno disto, desta grande mulher. E eu, por acaso, investiguei e não encontrei assim muita informação, como a Paulina disse há pouco tempo. Defina a Biba Shivangela. Ela, se calhar, para o nosso telespectador poder perceber, ela é do Niassa. Exatamente. É do Niassa. Está na zona norte do país. Sim. E ela teve uma história muito bonita. Acha que hoje em dia existem muitas as Shivangelas aqui em Moçambique? Uma boa pergunta. Eu ia responder da seguinte forma. Cada época, cada geração tem os seus próprios desafios. Exato. Eu pessoalmente vou fazer 64 anos e venho de uma geração em que a história era imposta. Eu tenho que dizer amém a tudo que me era dito. Exato. Então, primeiro comecei por estudar as rainhas de Portugal, aquelas mulheres vestidas de rendas, aquelas coisas todas. E aquilo era um modelo de mulher. E não se identificava. Provavelmente claro, podia ter um conhecimento sobre o mundo, mas não era a sua tradição, não era a sua cultura. Era aquilo que eu via. Exato. Depois veio a luta armada, veio a independência, que nos trouxeram outro modelo de mulher. Hoje, passados 40 anos, dizemos, hey, calma, há muita mulher nesta terra que fez muita coisa boa. Então, o desafio da vossa geração é recuperar estas histórias e dizer, amigos, muito obrigado, mas existe isto. E as pessoas vão avaliar por si. Com isso eu quero dizer o seguinte, um dos desafios que a nova geração tem é reescrever a história. O caso da Shivangela não é o único. Chikumbane, aqui na província de Gaza, era uma mulher. Era uma das esposas de Magiguana. Na terra mais machista do mundo, como é que apareceu uma mulher a governar? Então, a história da emancipação da mulher, da promoção da mulher, não começa com a luta armada. Houve sempre mulheres ao longo da história. Então, nós temos que recuperar a história. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho difícil. As lacunas que nós sentimos, nós é que temos que preencher. E uma das coisas que eu reclamo o lugar nobre da Shivangela na história de Moçambique. Porque mulher que lutou contra a escravatura, não há nenhuma. Exatamente. Não é por ser mulher, é pelo mérito que ela tem. Se caminharmos ao longo do país, nós vamos encontrar muitas histórias. Cada lugar tem os seus ídolos, tem a sua história de mulheres, de homens, etc. E construir e reconstruir a identidade de um povo é exatamente isto. A nossa dignidade, a nossa inspiração e a nossa moçambicanidade precisa destas figuras. Alguém tem que fazer. Eu fiz o pouquinho que pude. Mas vocês, jovens, homens, mulheres, também têm que dar o vosso contributo para que o país cresça. Mulheres como a Shivangela nascem e morrem todos os dias. Precisam de um espaço, precisam de uma oportunidade, precisam de um reconhecimento. Conheço histórias de mulheres com 11 filhos,
O marido morreu porque teve acidente de trabalho, morreu. E ela com 11 filhos consegue educar a todos. E às vezes temos a ilusão de que o mais importante é apenas a formação acadêmica. Sim, a formação acadêmica é um complemento, mas nota bem, um complemento. O essencial são os valores. Eu acho que qualquer um de nós aqui tem um exemplo na família de alguém que foi capaz de educar com todas as dificuldades e fez com que a sua prole, a sua gente crescesse. Por quê? Porque são depositários de valores, valores sociais, valores morais e valores comunitários. Exatamente. Que lhes movem para construir esta sociedade. Inspira-se na Shivângela? A Shivângela e muitas mulheres maravilhosas, mas a Shivângela é a minha predileta. Paulina abandonou a política e optou pela literatura. Acha que... Sim, continua. Não, só queria saber se realmente conseguiu encontrar o que procurava na literatura, além da política, neste caso. Eu não sou competente. Por isso, não. Por isso eu não consigo responder de uma forma direta. Na minha percepção, a Paulina é uma das mulheres mais competentes deste país. Começaria por perguntar o que é política. Sim, antigamente a Paulina, na altura da luta colonial, ou na preparação, a Paulina juntou-se à Frente de Libertação de Moçambique para poder lutar para a libertação do nosso belo país, que hoje Moçambique é livre, é independente e pelo seu mérito está a ser governado por moçambicanos também. Mas depois, quando Moçambique tornou-se independente, a Paulina decidiu afastar-se e optou pela literatura. Decepcionou-se. Seria esse termo? Depende. Né? Mas o que nós realmente gostávamos de saber, ou o que eu realmente gostava de saber, é se com a descoberta da literatura, já nos explicou que gostava de escrever desde criança, mas se realmente encontrou a sua vocação, nem seria o termo certo, mas se encontrou aquilo que procurava na literatura, em vez da política. Sabe por que eu disse que não tinha capacidade para responder? Não. Por uma razão muito simples. Para mim, o importante é a causa humana. E a causa humana chama-se liberdade. Exato. Juntei-me a esse grupo, aprendi. Sou a teimosa que eu sou a partir desse tempo. Devo dizer que eu não faço parte da luta armada, fiz parte de um grupo dos chamados clandestinos e quem espalhava panfletos pelas ruas, pela madrugada, uma delas era eu, para chamar a consciência para a luta pela libertação. Isso eu fiz e com muita competência. Passado um tempo, eu procuro esse espaço de liberdade. Até hoje procuro esse espaço de liberdade. E essa liberdade eu encontro em literatura. Liberdade para falar da liberdade. Liberdade da nossa tradição. Liberdade da nossa cultura. Liberdade dos nossos mitos. Liberdade das pessoas que querem falar e não conseguem falar. Liberdade de expressão de todas as coisas. Então, eu poderia dizer que a minha causa, repetindo, claro, é a liberdade. Eu encontro realização neste trabalho que eu faço. Escrever também é fazer política. O que é que significa Nikete? Nikete é uma dança. Eu fui ver no Daqui Gilé. do sul? Da Zambésia? Sim. Bom. Fui ver no Gilé pela primeira vez. Eu não sabia o que era, mas era a festa do final dos ritos de iniciação. Okay. E as meninas dançaram. E curiosa que eu sou, eu perguntei, mas esta dança, toda ela tão sensual, tão bonita, por que os homens ficam tão calados? E alguém me dizia, é porque esta dança ressuscita os mortos. Eu disse, ressuscita os mortos como? Um homem que uma parte dele já morreu,
durante um tempo, quando vê esta dança, relaxa. Então, fiquei com um queixo na cabeça por causa disso, porque realmente é uma dança muito sensual. Era executada por meninas que estavam a sair dos ritos de iniciação. E a história morreu aí, pronto. Fiquei com essa informação. Eu, por acaso, nunca fui a Gilé. Conheço os outros distritos, Mucuba, Maganja da Costa, até já fui a Uília, Alto Moloco, mas Gilé particularmente não. Pronto, então, eu conheci a história da música, aliás, da dança e da própria música, achei muito bonita. E pronto, terminou por aí. Mas num belo dia eu estava sentada em Quilimane, na minha varanda, e vejo duas mulheres a vir, meio disparadas. Estavam a passar, apressadas. Param na casa à frente da minha varanda, batem a porta. Sai daí, sua não sei o quê, sai daí. E sai realmente uma senhora jovem com um bebezinho às costas, devia ter uns 4, 5 meses. E uma delas grita, eu vim te informar que teu marido também é meu. Então começa a ser uma confusão. E aquelas duas mulheres começam a dizer coisas que as mulheres só falam entre si, não se dizem em público. Junta-se um grupo de crianças a tentar perceber. Aquilo foi uma confusão. Uma baixaria autêntica. E a senhora com o bebê, que é a dona da casa, não está a perceber o que se passa. Mas quem são vocês? Mas o que foi? Pronto. Eu peguei no telefone, liguei para o marido da senhora, que é meu vizinho. Eu disse, vizinho, por favor, venha correr que a sua casa está a ser assaltada. Ele disse, sim. E é um assalto, de verdade. Venha aí rapidamente, ainda bem que estou perto. Então, ele chega e encontra o lindo cenário. As duas mulheres que estão a assaltar, uma delas é amante, a dizer palavrões para aquela senhora. O homem começou a dar passos em retaguarda e desapareceu. Portanto, nós, as mulheres da vizinhança e alguns homens, é que tivemos que socorrer a situação. E aqueles palavrões ficaram na cabeça, fiquei muito zangada. Fiquei um tempão sem falar com o meu vizinho, porque eu achei que ele tinha sido, sei lá. Foi covarde naquele momento. E pronto. Cada vez que ele passava por mim, ficava com uma vontade de lhe dar um soco. Mas num belo dia acordei e eu disse, mas por que eu me zango? Que linda história. Sentei-me e comecei a tomar notas. E saiu o livro que é o Niquete hoje. Começou assim. Então, fui colocar exatamente este título, que para mim representa muito sobre o que é ser mulher. Infelizmente, todas as sociedades têm mulheres deste tipo, porque elas estavam embriagadas. Embriaguez já é um problema. Exato. E agressão é outro problema. Enfim, é um capítulo de imoralidades desnecessárias. O que é que significa poligamia para si? Poligamia é um sistema, poligamia é uma história que eu acredito que devia ser estudada. Estou-me a lembrar agora de histórias universais de poligamia. O primeiro é um chá do Irão que viveu nos anos viveu, não sei precisar a data, mas é dos tempos, ou um bocadinho antes de Cristo ou no tempo de Cristo. O chá do Irão, maravilhoso, porque eu adoro esse homem, gostaria de apanhá-lo para lhe estrangular. Decidiu criar um decreto que dizia: todas as mulheres do país são minhas, excetuando minha mãe, minhas filhas e minhas irmãs. Então, quem quiser casar tem que pagar tributo ao rei. E o tipo tornou-se o chá mais rico da história do Irão. Porque, claro, todo homem quer casar, não é? E tem que assinar, sei lá, se assinava um documento, não sei o que pagava, se era arroz, mas todo homem tinha que pagar para poder casar. Vê só. Então, essa é uma história de caráter universal, de poligamia. Nem sei se vou chamar poligamia, não sei o que é isso. Depois temos a história do rei Salomão. O rei Salomão, segundo pequenas bibliografias que eu vi, ele tinha
cerca de 1.750 esposas e 1.800 ou 1.900 amantes. Portanto, se somarmos tudo isso, dá uma coisa de 3.500 mulheres num harém. Bom, que eu saiba, o homem é um ser humano que tem os seus momentos de amor e os seus momentos de pausa. Mesmo que fossem 300 mulheres, mudar uma mulher por dia é demais. Então, temos aqui a história universal de poligamia. E é um facto muito interessante de mulher, que eu gosto muito também, ver na Bíblia Sagrada, o Alcorão também, que é a história da rainha de Sabá. Ouviu falar desse super-homem, disse. E depois ela entendeu ir agraciar o homem. Levou 40 jumentos de ouro. E Salomão apaixonou-se e casou-se. Tiveram um filho que é o Menelik I. Olha, essa história está mal contada. Primeiro, porque as rainhas, as 3.500 mulheres, eram rainhas, não podiam trabalhar. Uma pessoa que não trabalha, o que faz? Morre de fome, é ou não é? É. Então, lá no harém havia fome. Apareceu uma negra linda chamada Sabá com 40 sacos de ouro. Não, 40 jumentos, desculpa. 40 jumentos, as imagens bíblicas que aparecem, portanto, o jumento tem um saco para cá, um saco para lá. 80. O rei Salomão viu aquela negra e viu dinheiro. Que amor, que nada. Ela estava mais interessada no ouro que ela tem. E depois, vejam, se é verdade, porque são mitos também. Vejam só. Ele é o super rei, ele é o super inteligente, mas o dinheiro é dela. Uma mulher que dá isso tudo é muito poderosa. Ninguém fala do poderio da rainha de Sabá. Só falam da paixão. Porque ela se apaixonou por aquele pobre ali. Desculpem lá, com devido respeito. Mas com isso eu estou simplesmente a fazer um convite para a reescrita da história, para a reflexão da história. Ora, aquela senhora era poderosa. Qual é a mulher ou qual é o homem que não se apaixonaria por 80 sacos de ouro? Trata-se de paixão ou trata-se de interesse? Interesse. E por que a história só fala de paixão? Porque a mulher só serve para se apaixonar? O que é? Ali havia algum acordo qualquer, exatamente, diplomático, aquelas coisas políticas. Deixando de falar da rainha Sabá, que eu gosto muito, mas para mim a história está mal contada, vamos falar da Cleópatra, essa outra super mulher. O que é que a história diz? A Cleópatra matou de amor o imperador Júlio César. Grande coisa. Olha para o Egito. O Egito era o centro da luz, o centro da tecnologia, o centro da sabedoria. Estava ali à frente uma linda mulher chamada Cleópatra. Qual é o homem que não se apaixonaria? Nem foi paixão, nem coisa nenhuma. Havia interesse, porque o poder era feminino. Mas os livros falam deste lado menor, do coração, Vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida com a nossa querida Paulina Chiziane. E estamos de volta, está um dia lindíssimo e também com esta mulher maravilhosa, Paulina Chiziane. Qual é o seu maior sonho de vida? Acho que já falamos nisso. Eu gosto de liberdade. Liberdade para tudo, para todos e para todas as gerações. Se for anotar, o denominador comum de todo o meu percurso é esta busca de liberdade. Liberdade para o homem, liberdade para a mulher, liberdade para a nossa cultura. Portanto, sim, o meu sonho é a liberdade. E para Moçambique? A mesma coisa. Também? A mesma coisa. Moçambique tem que ser um país livre.
tem que ser um país livre em todos os aspectos. Falamos de muitas coisas hoje. Tocamos muitos pontos que, se calhar, ontem não tivemos oportunidade para abordar. Estamos a abordar com liberdade para reabilitar a história do nosso país, da nossa humanidade moçambicana com liberdade. Falamos também de muitas questões ligadas ao nosso desenvolvimento como seres humanos. Portanto, para o país, para o mundo, para as gerações que estão a vir, fica a minha preocupação em relação ao desenvolvimento tecnológico. Muitas vezes nós falamos de desenvolvimento, nós dizemos que estamos desenvolvidos porque tenho um bom telefone, porque tenho um bom carro e uma boa máquina e um bom diploma. Gostaria de sublinhar aqui a questão do ter e do ser. Ter é uma coisa. Eu posso ter dinheiro, posso ter todos os bens materiais, valores materiais. Eu posso ter, mas ser é outra coisa. Mesmo sem ter, eu posso ser. É por essa razão que o nosso país, pobre como é, porque cada dia vai criando as condições para o seu povo, porque é um povo que tem valores. O que eu diria, sinceramente, é que algumas vezes o ser, para mim, é mais importante que o ter. Quando digo ser, estou a falar de valores morais, estou a falar de valores sociais, estou a falar de valores culturais. Que isso todo mundo deve ter. Com fome ou sem fome, sem valores, a vida continua. Se nós dependermos apenas dos bens materiais, no dia que se perde carro, no dia que se perde emprego, parece que o mundo acabou e a pessoa até se suicida. Para quê? Então, eu acho que nós temos que lutar para criar um ambiente de equilíbrio entre o ter e o ser, entre o passado e o futuro. Passado, presente e futuro. Tem que haver equilíbrio. Então, é mais ou menos isto que eu poderia dizer e desejar boa sorte às novas gerações. Enfrentem os desafios do vosso tempo. Vimos aqui que a nossa história foi feita, mas precisa de ser reconstruída. Essa é uma das tarefas da nova geração. Vimos também que estamos vivos, mas ainda falta esta expressão da liberdade. Nos dias de hoje, há seres humanos, sobretudo mulheres, que são enclausurados como se fossem galinhas. É o nosso desafio dizer, mulher, você não é galinha, você é águia. Acorda, tu nasceste para a liberdade. Então, temos que lutar pela liberdade por toda a eternidade. O que inspira? A vontade de ser livre. Esse é o maior ponto de inspiração. Vontade de ser livre. Qual é a sua mensagem para os mais jovens que vão encontrar estes obstáculos todos? Porque o desenvolvimento também tem as suas desvantagens. Qual é a sua mensagem para os mais jovens? Que sejam eles próprios, que acreditem nos seus próprios valores e caminhem seguros para o mundo. A sua visão sobre a mulher daqui a 20 anos? Sabemos que ainda existem alguns obstáculos que a mulher enfrenta na sociedade, não só a nossa, como em outras, principalmente nas culturas africanas. Moçambique, apesar de ter estes dois lados, em que matriarcal e patriarcal, a sua maneira de ver ao todo é que as mulheres ainda enfrentam algum tipo de preconceito na liderança, no profissionalismo, no seu dia a dia, pelo simples facto de ser mulher. Qual é a sua visão para daqui a uns 10, 20 anos? Em dizer, eu acho que daqui a uns 20 anos a mulher estará assim ou daquele jeito. Qual é a sua visão? Eu acho que a mulher tem que ser mulher. A mulher tem que ser um ser humano.
Ela tem características próprias, necessidades próprias que merecem ser respeitadas. Mas o que eu gostaria de ver não é para a mulher, é para o homem. Tem que haver um contrato social do tipo, sim, a mulher tem que ir à esfera pública, a mulher tem que ir à governação, mas o homem também tem que dar a sua contribuição. Isto é, o homem tem que cuidar da casa, o homem tem que cuidar dos filhos, o homem tem que compreender que a mulher, se trouxer o pão, é o pão para toda a família. Digo isso porque um dos nossos maiores problemas, nós colocamos a mensagem apenas para a mulher. Quem precisa de libertar o outro é o homem. Então, é preciso trabalhar para que o homem também seja um ser livre e que seja aquele companheiro para a liberdade. Desde a independência até hoje, muito trabalho foi feito, mas repara, a mulher está na esfera pública, é ministra, mas quando volta para casa tem que servir no prato e quando o marido é machangana ainda tem que ajoelhar para dar de comer. Eu estou casada com uma xangana, mas ele é diferente. Boa sorte. Obrigada. Então, não sei se me faço perceber. Sim. A libertação da mulher depende da libertação mental do homem. É preciso que o homem saiba que a minha mulher está a governar, ela não precisa de se ajoelhar para me dar de comer. Sim. Conhece situações destas? Sem dúvida. És ministra lá no teu gabinete, mas aqui na minha casa quem manda sou eu. Você tem que ajoelhar. E se não faz, diz que não respeita. Exato. Então, daqui a 20 anos eu gostaria de ver realmente homens livres que reconheçam que o trabalho da mulher contribui também para a liberdade do homem e da família. Pretende lançar mais algum livro? Ai, estou a viver momentos de uns descansos. Não sei. Nós gostávamos de ter mais um livro da Paulina. Ai, deixa-me viver meu descanso. Que tal sobre a Shivângela? Não sei. Paulina, foi um prazer enorme conversar consigo. Eu estou, além de encantada, estou realmente muito inspirada por si. É uma grande mulher, tem todo o meu respeito. Obrigada. E realmente eu também desafio os jovens, têm que escrever um livro sobre a Paulina Chiziane, porque ela tem muito por contar. Muito obrigada. Foi um prazer enorme. Obrigada. E assim foi a nossa conversa com a nossa encantadora Paulina Chiziane, esta escritora moçambicana que levou a bandeira de Moçambique além fronteiras. Nós ficamos por aqui, voltamos na próxima semana com mais inspirações. Continue a acompanhar as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. Até lá!